Abra sua Bíblia em Êxodo 16. Êxodo 16. Texto valioso da palavra de Deus. Êxodo 16. Nós vamos estar lendo o capítulo todo. Fique acompanhando com atenção na sua Bíblia, e se você perceber alguém que não tem o exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou com ela. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Repita comigo: cada dia. Para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: essa tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes, que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que cai sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isso que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme que consegue comer. Um homer por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homer, algo que equivalia, amados, a cerca de 20 quilos. Quando, porém, o mediam com o homer, nada sobrava. Ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Deixa eu só fazer um reparo. Não é 20 quilos, 2 quilos. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Moisés, por isso, indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme que conseguia comer.
pois ele derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia, recolheram o dobro, 2 homens para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E ele lhes disse: foi isto que o Senhor disse: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar. E tudo que sobrar, separai-o, e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no 7º dia, alguns do povo saíram para recolhê-lo, mas não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando recusarás guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse: o Senhor ordenou: enchereis dele um homer, que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Moisés disse a Arão: pega uma vasilha, põe nela um homer de maná, coloca diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão a colocou diante do testemunho, para ser guardado como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Um homem é a 10ª parte de uma efa. Uma efa, 20 litros. Um homem, 2 litros. Ou quilos. Que Deus nos abençoe nesta palavra preciosa. Você pode dizer amém? A grande ideia desse texto, amados, que resume toda essa passagem, Michael vai dar um clique aí, é de que Deus sempre providenciará o que for necessário para a sobrevivência digna de seu povo escolhido. Deus sempre providenciará o que for necessário para a sobrevivência digna do seu povo escolhido. É Deus quem garante o seu sustento. A verdade espiritual, amados, desse texto é incrível. E tudo começa, amados, na primeira porção, nos versos 1 a 10. Que nós encontramos a seguinte verdade: Deus ouve as murmurações do seu povo, e a sua paciência impressiona. A paciência de Deus impressiona. Os primeiros 10 versos, amados, só para lembrar, faz algum tempo que eu expus Gênesis 15, 22 a 27, Deus havia acabado de transformar águas amargas de Mara em águas doces. E dali eles saíram para Elim, que no hebraico significa lugar de delícia, de deleite, onde havia nada mais, nada menos do que 12 fontes de águas e 70 palmeiras, em que os israelitas ficavam brincando, saboreando água, bebendo água da fonte, água de coco, e dançando com alegria, com leveza, festejando a providência do Senhor. Mas aprove que saíssem de Elim, porque Elim não é o nosso lugar aqui, não existe Elim aqui na terra que seja permanente. Tem que sair. E eles partiram, diz o versículo 1, e foram em direção ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Em Sinai, para quem conhece a história bíblica, Deus haveria de dar a lei, as tábuas da lei a Moisés, estabelecendo o pacto por escrito pelo dedo de Deus.
E agora o versículo 2 vai dizer que a comunidade do povo de Deus começa a reclamar e murmurar contra os líderes. Nada semelhante aos nossos dias. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando a coisa está boa, os líderes são excelentes, são de Deus. Quando a coisa está ruim, mate os líderes. A culpa é deles. Então eles murmuram contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão ficam em palpos de aranha, e eles começam a dizer para Moisés, versículo 3, olha que coisa impressionante, que povo amados sem memória. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados, olha só que história, juntas panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Se não me engana a memória, eles eram escravos no Egito. Onde já se viu escravo comer panelões de carne e pão à vontade? Eles diziam, não. Era um povo de memória curta. Eles começaram então a murmurar. E a palavra murmurar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa persistente reclamação, reivindicação, descontentamento, falar mal de alguém em voz baixa, em segredo, questionamento malicioso. Não era uma rebelião pública. Essa murmuração era aquilo que se dizia dos bastidores, nos corredores da igreja, aquilo que se dizia fora dos muros, aquilo que se dizia no calado da sala, no quarto do casal. Está vendo como esse Moisés e Arão são pilantras? Nos trouxe aqui. Você lembra o que a gente comia no Egito, cara? De vez em quando a gente levava uma coça. Mas o que era uma coça diante de panelão de carne? Lembra dos bifes? Lembra da picanha? Da costela de boi? Lembra da alcatra? E agora trouxeste este deserto para matar de fome. Versículo 4. Então o Senhor diz o seguinte, olha só, gente. Esse Deus é paciente ou não é? Deus diz o seguinte, eu vou fazer com que do céu vos chova pão. Versículo 4. Farei que do céu vos chova pão. O princípio é claro. Deus estaria intervindo. O povo sairia, colheria diariamente. Mas Deus não daria pão assim, de graça, à vontade, sem determinadas regras. Porque olhe para mim, o nosso Deus é um Deus de regras, de princípios. Repare comigo no versículo 4. O povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda conforme a minha lei. No sexto dia, eu vou testar a fé desse povo. Eles vão preparar o que comer e vão poder recolher o dobro, para que no sábado eles descansem. Moisés e Arão, então, nos versículos 6, 7, 8, chamam a atenção do povo e diz, olha, essa tarde vocês vão saber que o Senhor, quem vos tirou da terra do Egito, amanhã vocês vão ver a glória do Senhor, versículo 7. Agora Moisés e Arão desabafam, né? Diz o seguinte, olha, porque ele ouviu as vossas murmurações, porque essas murmurações são contra o próprio Senhor. Porque nós, quem somos nós, Moisés e Arão, para que murmureis contra nós? Versículo 8, o Senhor vai dar carne para comer à tarde. Vocês querem carne? Deus vai dar. Pão de tarde, pão pela manhã, e carne à tarde. Agora as vossas murmurações, final do versículo 8, não são contra nós, são contra o próprio Senhor. Olha para mim, quando você reclama dos seus encarregados, dos seus líderes de equipe no trabalho, quando você reclama dos seus patrões, quando você reclama dos governantes, você está reclamando, murmurando contra o próprio Deus. Porque a palavra de Deus nos diz
que o poderoso, o homem poderoso está nas mãos do Senhor. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Quem lhe sustenta é Deus, não é homem. Para de reclamar. E Deus disse através dos líderes: olha, eu ouvi, eu vou intervir, eu vou fazer chover pão dos céus, e vocês vão colher a porção de cada dia, porque eu quero lhes ensinar de que eu sustento vocês a cada dia. Foi pensando nisso que Jesus ensinou em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Por isso que, na oração do Pai Nosso, nós temos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E foi por isso que Lamentações 3, 22 e 23 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã. Moisés e Arão, então, ministram isso ao povo. E a Bíblia ensina que, ao invés de murmurar, nós, como povo de Deus, precisamos agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus é tão paciente que ouve as reclamações do povo, e o versículo 10 é lindíssimo. Eles olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Todas as vezes que você olhar para o deserto, o Brasil está num deserto, não está? Deus sempre vai mandar uma nuvem de glória na sua direção. Por quê? Porque Deus é um Pai que cuida dos seus. Mateus 7, 9 a 11. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Eis que vos farei chover pão do céu. E eles olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olharam no deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Lindo. A segunda porção. Deus envia provisão ao seu povo, mas estabelece as suas próprias regras. Preste atenção a partir do versículo 11. À tarde comereis carne, pela manhã tereis pão à vontade. Vocês vão saber. E à tarde apareceu codornizes, coisa linda, codornizes e maná, uma dieta divina para o povo peregrino no deserto. Aves do céu, saborosas, cheias de nutritivos, animalzinhos lindíssimos, criados por Deus para alimentar o povo no deserto. Aconteceu que à tarde surgiram codornizes, cobriram o acampamento, não precisava nem de estilingue. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Versículo 14. A camada de orvalho evaporava e havia uma coisa fina, arredondada na superfície do deserto, semelhante, amados, a flocos de geada, de neve. E quando viram isso, versículo 15, os israelitas disseram para os outros: você conhece? Não. Você conhece? Não. Então, o que é isto? Em hebraico, eles disseram maná. Maná. Daí virou maná. Que significa isso mesmo, não é brincadeira não. Significa, o que é isto? E Moisés disse: este é o pão, versículo 15, parte final, que o Senhor
vos deu a comer. Não era exatamente, amados, um pão prontinho. Era um material que eles preparariam, os bolos, que era o pão da época. Maná significa o deleite, o prazer, aquilo que aconteceria todas as manhãs. Viria o orvalho, junto dele esse maná, uma coisinha miúda, flocosa, como a geada, branca, uma semente, como que uma semente de coentro, lembrando assim pequenas pérolas branquinhas. Os hebreus ou as hebreias moinham, coziam, assavam, e aquelas sementes docíssimas lembrava algo que a gente tem na nossa memória gustativa, lembrava bolachas de mel. Bolachas de mel, ou bolo doce feito com azeite. 40 anos. E só se podia colher o necessário para cada família. Uma família com um filho, Alexandre, Jane e Isaac, era uma porção. Uma família grande, né? Vamos imaginar uma família grande aqui, né? Uma família enorme aqui, poderia colher uma quantidade maior. Aquilo que fosse, alguns recolhiam mais e outros menos. E como eles não eram brasileiros, mas eram muito assim espertinhos, versículo 18 vai dizer que tinham que medir com o homer, uma medida da época, 2 quilos. Nada podia sobrar ao que recolhera muito, versículo 18, nem faltar ao que recolhera pouco. Cada um recolheria aquilo que conseguia comer. E versículo 19, Moisés diz: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas o versículo 20 vai dizer que esse povo era terrível. Alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Usaram daquele ditado popular que hoje conhecemos: farinha pouca, meu maná primeiro. E guardavam, escondiam em algumas vasilhas o manazinho. E a palavra de Deus nos diz, versículo 20, entretanto ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. A partir do versículo 21 diz que eles recolhiam pela manhã, cada um que conforme conseguia comer, porque derretia com o calor do sol. Na sexta-feira, eles colhiam o dobro, para que no sábado não houvesse trabalho. Amados e amadas, Deus, quando criou o mundo, em Gênesis 1, viu Deus que tudo era bom. E Ele criou o mundo em 6 dias, e a palavra de Deus nos diz que no 7º dia Ele descansou. Ele descansou porque estava cansado? Ele descansou porque Ele precisava de uma folga? Não, para nos ensinar uma lição, que na vida a gente tem que ter sempre uma pausa para o descanso. Por isso o 7º dia. O 7º dia é um tempo de descanso. Êxodo 16, que estamos lendo, no versículo 23 diz: e ele lhes disse, foi isso que o Senhor disse, amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Nós cremos, amados, de todo o nosso coração, que biblicamente eu posso lhes afirmar que se você não tem um dia de sábado na sua agenda, se você não tem um dia de descanso na sua agenda, descanso semanal, você está em pecado. E aquilo que você tem ajuntado, trabalhando 7 dias por semana, os bichos vão comer e tudo vai começar a cheirar mal. Muito mal. Deus está nos ensinando aqui de que mais do que um dia da semana,
O sábado é um princípio espiritual. Por isso que Jesus disse que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Nós não podemos ser escravos de um dia da semana, mas o princípio do Shabá, em hebraico, precisa ser obedecido. E o princípio do Shabá é o princípio do descanso. Quando Jesus disse que ele é maior do que o sábado, ele não está negando de que tem que haver um dia de descanso. Ele está negando que tem que deixar de haver legalismo em relação ao dia da semana chamado sábado. Porque Jesus quer ensinar a nova aliança, os crentes da nova aliança, que assim como o próprio Deus ficou satisfeito com a obra de suas mãos e por isso descansou no sétimo dia, nós também precisamos nos satisfazer com o nosso tempo de trabalho sobre a terra e precisamos dedicar um dia para Ele. Olha para mim, um dia. Nós, os batistas, seguimos a tradição de que o domingo é o dia do Senhor. Entendemos, biblicamente, de que os cristãos, na nova aliança, resolveram celebrar a ressurreição de Jesus no dia de domingo. Gosto muito da citação de Richard Baxter, um pastor puritano, que disse o seguinte: qual o dia mais apropriado para subir ao céu do que aquele em que ele ressurgiu da terra e triunfou completamente sobre a morte e o inferno? Use o seu Shabá, o seu tempo de descanso, como passos para a glorificação, até que tenha passado por todos eles e chegue à glória. Deus quer que você tenha o seu Shabá. Porque se você trabalha de dia a dia, de sol a sol, sem ter tempo para descansar, sem ter tempo para agradecer a Deus pelo sustento que Ele tem dado, você está sendo ingrato. Ingrato. E o Salmo de número 127, versículo 2, vai dizer: inútil vos é levantar de madrugada, comer o pão que duramente granjeastes, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus nos deu o princípio do Shabá, do descanso. E o texto prossegue. Versículo 24 fala que eles guardavam até a manhã seguinte. E no sábado não cheirava mal, nem criava bicho algum. E Moisés então disse: comei-o, porque hoje é o sábado do Senhor. 6 dias recolhereis, o 7º dia é o sábado. Aconteceu, porém, que no 7º dia alguns do povo saíram para recolher, não acharam. Povo ingrato. 28, o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Versículo 29, vede que o Senhor vos deu o sábado, o Shabá, o tempo de descanso. Por isso no 6º dia ele vos dá pão para 2 dias. Creia que o Senhor vai lhe sustentar. Versículo 30, então o povo descansou. E a casa de Israel, diz versículo 31, dá o nome daquele suprimento, do pão do céu, de maná. Branco como semente de coentro, sabor de bolo de mel. Versículo 32 diz que eles deveriam encher um homer e guardar para as futuras gerações. Por isso que na Arca da Aliança havia uma porção de maná, para que as futuras gerações, depois do tempo de peregrinação do deserto, pudessem contemplar que Deus havia sustentado aquele povo. Versículo 33, seria guardado para as futuras gerações. 34, Arão coloca diante da arca do testemunho. 35, os israelitas comeram maná durante 40
anos. E lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer em João 6, 49 e 51, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus pega a ideia do maná e fala o seguinte: quem comeu maná no deserto, morreu. As gerações foram consumidas. O maná foi o símbolo, uma sombra, usando uma figura da carta aos Hebreus. Tudo aquilo que está na antiga aliança, tudo aquilo que está no Antigo Testamento é sombra das realidades espirituais celestiais excelentes. Jesus está dizendo o seguinte: olha, agora vocês não precisam guardar o dia do sábado, preserve o princípio do Shabá. Agora vocês não precisam mais esperar o maná que cai do céu, o pão que cai do céu para alimentar o físico, porque quem comeu maná no deserto morreu. Agora eu sou o pão que desce do céu, Jesus disse, e quem de mim comer jamais vai morrer. Repare, amados, nós estamos falando em categorias espirituais. A Bíblia não é um livro de dieta. Eu respeito os judeus, mas a Bíblia não é um livro de dieta, kosher. A Bíblia é um livro espiritual. Você não pode ficar tirando desse texto apenas história. É importante a história, eu amo a história, mas você precisa tirar princípios espirituais. Esse maná aqui era perecível. O maná verdadeiro é Jesus. Ele é eterno. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Comer do maná escondido. Lembra que eu falei do maná que foi escondido na Arca da Aliança? A Arca da Aliança desapareceu. E o maná escondido nada mais é do que Jesus, o pão vivo que desce do céu. Quem lhe sustenta? Quem alimenta a sua alma? Quem mata a sua sede? Você está murmurando por quê? Rápidas aplicações. Primeiro, murmuração é um dos pecados mais comuns entre o povo de Deus. Eu queria que isso fosse uma mentira. Mas olhe para mim. É uma triste verdade. O nosso povo reclama mais do que os ímpios. Mais. No livro de Judas, nós temos um versículo 16 que diz assim, falando de crentes. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Povo de Deus, dentro do povo de Deus tem muitos infiltrados, camaleões, camufladores e camuflados, que só tem boca para reclamar. Murmuradores podem ter tudo, mas agem como se nada tivessem. E a verdade que eu quero falar ao seu coração, lançar como uma flecha. Deus quer lhe ensinar o princípio do contentamento. Porque olha para mim, você tem muito mais do que precisa, se você for ver. Você come muito mais do que você precisa. Alguns aqui estão sendo prova viva disso. Você come mais do que precisa.
Mulheres, você tem mais vestidos do que precisa, mais sapatos do que precisa. Homens, vocês têm muito mais do que precisam, porque tem muita gente nesse mundo, muita gente mesmo, que vive com muito menos do que você tem. Mas a gente é assim, né? A gente é assim, a gente tem uma casa, mas a gente quer um... Não, eu vou trabalhar para ter um quarto para cada membro da família. Um guarda-roupa maior do que a minha parede. A minha sala é 2x2, mas eu quero uma televisão de 120 polegadas. O cara fica de olho no lance, igual o Silvio Luiz fala, mas é de cara. Por que o vizinho troca de carro todo ano e eu não? E aí, as prestações são assim do carro. Quando começa a chegar aqui, ele compra outro. Tem que trocar. Ah, pastor, não sei andar de ônibus. Dá enjoo. Ah, eu vou daqui a Japuí, eu vou daqui até o centro da cidade. Ai, passando mal. Tem gente que vai a pé. A pé. A pé. Você tem mais do que você precisa. Se você vender a sua bicicleta, dá para alimentar 10 famílias na África. Só com a sua bicicleta. Tem gente aqui que se vender o relógio, mata a fome de um país inteiro. Cuidado. Cuidado. Paulo vai dizer, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento. Repita comigo, sustento. Sustento. Olha para mim. Sustento é o básico. Sustento é o básico. E com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por que você não está contente? Hã? Por que você vive querendo mais? Tem gente aqui que os filhos estão crescendo e o cara não está vendo. Vai chegar um tempo que tem homem aqui que vai chegar em casa, a menina já está namorando, prestes a casar. Ele não sabe. Por quê? Porque trabalha. E cuidado, hein? Cuidado, porque aquele que não faz manutenção abre concorrência, hein? Quem tem ouvidos, ouça. Nós vemos nesse texto também o cuidado de Deus a respeito do desperdício. Cada um tinha que pegar conforme a sua família o que podia comer. Para não haver desperdício. A Bíblia fala várias vezes de que Deus é contra o desperdício. Quando Jesus, por exemplo, multiplicou os pães e os peixes, sobraram quantos cestos? 12. Tinha que guardar. Acerca dos desperdícios, olha para mim, para você ficar atento. Foi feito um estudo de insegurança alimentar no mundo há 5 anos atrás. Mas não mudou muita coisa, não. Se mudou, mudou para pior. Diz que existe 13 milhões de brasileiros que passam fome ou sofrem de desnutrição. 13 milhões. Mas, por outro lado, 30% de toda a produção agrícola no Brasil é desperdiçada.
Então, olha para mim, ao mesmo tempo que o Brasil é o país da fartura, é o país do desperdício. E por conta disso, é o país da fome. 30% da produção agrícola no nosso país é desperdiçada. Houve um livro que um pesquisador da UERJ, chamado José Abrantes, escreveu, chamado Brasil, o País dos Desperdícios, publicado em 2005. Nesse livro, o pesquisador demonstra que o desperdício no Brasil chega a 150% do PIB nacional. Isso diz respeito não apenas ao que se perde de alimentos, água e energia elétrica, mas também em fatores como desemprego, analfabetismo, doenças e, sobretudo, preste atenção, as futuras gerações aqui, não aproveitamento do lixo. E existem países europeus, por exemplo, que o desperdício está entre 20% e 25%. O Japão, por exemplo, o desperdício é menos de 20%. Nos Estados Unidos, que é um dos países mais esbanjadores do mundo, o desperdício chega a 35% e eles já estão em alvoroço. No Brasil, 150% do PIB? Meu Deus do céu, hein? Na colheita dos alimentos no campo, o desperdício é 10%. No transporte e armazenamento, chega a 30%. Quando o alimento chega no comércio e no varejo, o desperdício é 50%. E quando chega na sua e na minha casa, o desperdício é 10%. A comida no Brasil fica cada vez mais cara, tem cada vez mais gente morrendo de fome por conta do desperdício. Por isso que não desperdiçar comida é algo tão espiritual quanto orar. Comer a comida toda no prato é tão espiritual quanto orar. Eu vejo algumas mães servindo comida aos seus filhos pequenos e eu fico, assim, impressionado. Filho é pequeno, tem 2, 3 anos, mas a mãe enche o prato. Sobra aquela comida toda, tudo vai embora. Vai para o lixo. Enquanto isso, tem tanta gente passando fome aí. Eu já fui em países do mundo como o Haiti, em que algumas pessoas comem 3 vezes por semana. Um dia eu estava lá, numa tarde, a gente comprou alguns pães, e os pães entraram bolor, por conta do clima, seco e tal. Nós jogamos no lixo pão bolorento. Em fração de segundos, eu olhei para o lixo, não tinha mais nada. Olhei para um rapazinho, estava com pão assim, debaixo do braço, todo feliz, para levar para casa. Fome. Fome faz isso. Agora, o maná, o princípio de Deus é: compre apenas aquilo que você vai comer, vai consumir. É simples assim. Simples assim. Coloque no prato que você vai comer. Seja simples. Cuide dos bens que Deus tem ministrado. Por fim, o maná nos ensina que o que a gente precisa vem de Deus. Que a gente não precisa daquilo que está na casa do nosso vizinho. A gente não precisa. A gente não precisa daquilo que o nosso pai tem, que a nossa mãe tem, que o nosso irmão tem. A gente só precisa daquilo que o Senhor nos dá. E a gente precisa entender que nós não podemos, de maneira alguma, nos inquietar pelas coisas
que ainda vão acontecer. Porque Deus sempre providenciará o que for necessário. E muitas vezes Deus vai providenciar através de pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Através de situações, de circunstâncias. Olhe para mim. Deus sustenta os seus. Um dia um mendigo parou um advogado na rua de uma grande cidade e lhe pediu uma esmola. O mendigo olhou para aquele homem maltrapilho e perguntou: eu não o conheço de algum lugar? E aquele mendigo disse: é claro, meu nome é Samuel. Nós somos colegas de escola, há alguns anos atrás. Sem mais perguntas, o advogado preencheu um cheque de R$1.000 e disse: aqui está, colega, pegue isso, recomece sua vida. Eu não quero saber o que aconteceu no passado, é o futuro que importa. E o advogado foi embora. Com lágrimas nos olhos, o mendigo foi ao banco. Parado à porta, ele viu pelo vidro os caixas bem vestidos, o banco limpo. Então o mendigo olhou para os trapos imundos que vestia e disse o seguinte: eles não aceitarão esse cheque de mim, eles vão dizer que eu falsifiquei. E saiu do banco com o cheque no bolso. No dia seguinte, os dois se encontraram novamente. E o advogado disse: e aí, Samuel, o que você fez com o meu cheque? Estou vendo você nessa mesma situação. Gastou no jogo, Samuel? Gastou na bebida? E o mendigo disse: não. Tirou o cheque do bolso e explicou: eu fui ao banco, mas como é que eu iria entrar no banco assim? E aí, não fiz nada. O advogado disse: ouça, meu amigo, o valor desse cheque não depende da sua roupa suja. Não depende dos seus pés descalços, da sua situação de miserabilidade. O valor desse cheque não depende nada de você. O valor desse cheque está na minha assinatura. Vá lá e pegue o seu dinheiro. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus também com trapos imundos. Tem muita gente aqui que diz: será que eu posso ainda chegar diante de Deus, diante de tantas coisas que eu já fiz no meu passado? Será que de tantos erros? Eu sou um homem, uma mulher extremamente indigna do favor de Deus, mas se você tem o maná, se você tem Jesus, se você tem a assinatura dele na sua vida, no seu coração, o sustento, o cuidado, a segurança que você pode ter na vida não depende de você, não depende de nada que você tem, não depende do seu currículo vitae, não depende do seu sobrenome, não depende de seus cursos, não depende de nada da sua família, não depende de absolutamente nada, depende daquele que disse: eu é que vou lhe sustentar de agora em diante. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olha para mim, sustento, cura, segurança, tudo de bom. Não depende de você. Depende de Deus. Ele vai fazer chover pão do céu sobre a sua vida. Abaixa sua cabeça, meu querido e minha querida. É Ele. Somente Ele. Abaixa sua cabeça. Ora ao Senhor. Tudo depende de Deus. Os israelitas não conheciam aqueles flocos
que caíam do céu, saborosos como mel. Olharam para cima e disseram um ao outro em hebraico: mana, mana. O que é isso? E quando Deus manda chover pão sobre a terra, Ele constrange os homens, porque Ele dá algo original. Maná. Quantos têm sido sustentados pelo maná? Todos os dias, levante a mão assim. Deus manda. Quantos? Deus manda. Não é a Dilma que manda. Não é o Pezão que manda. Não é a Conceição que manda. É Deus quem manda. Maná. Que é isso? Que é isso? Abaixa a cabeça. A mão no seu coração e diga: eu preciso confiar mais em Deus. Deus sempre providenciará o que for necessário para a sobrevivência digna do seu povo. Que segurança sou de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. E se você nesta noite quer dizer: eu vou parar de reclamar, agora eu só vou adorar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: vou parar de reclamar, o meu negócio é adorar. Sai do seu lugar, desce da galeria, aqui todos. E a igreja canta em alto e bom som ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor, sai do seu lugar, você está está desempregado, desempregada, precisa daquele maná diário de Deus. Vem aqui à frente e diga: Senhor, fortalece a minha fé. Não deixa eu pecar contra o Senhor. Não deixa eu murmurar contra o Senhor. Vem, vem, vem. Canta ao Senhor. Vem. Canta ao Senhor. É Deus que Ele sustenta. Rende-lhe sempre ardente Aleluia. louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olha que verdade. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, Levante suas mãos ao Senhor. canta ao Senhor, Exalte o nome do Senhor. rende-lhe sempre Levante suas mãos e diga: Senhor. ardente louvor. Oh, Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. oh Deus, oh Deus. Nós vimos nesta noite, Senhor, maná de manhã, codornizes à tarde, a dieta divina
tudo vindo do céu, tanto maná quanto as codornizes. Que princípio espiritual, ó Pai, incrível. O que a gente precisa vem dos céus. O pagão confia naquilo que a terra dá. Por isso que os deuses dos pagãos são feitos daquilo que eles podem tocar, manipular. Mas o nosso sustento vem do Senhor. É Ele que põe pão na nossa mesa. É Ele que enche as nossas despensas. Meu Deus, não tem como dar errado quando a gente confia no Senhor. Só que a gente precisa ter fé o suficiente para entender que Deus nos dá a porção de cada dia e que não dá para guardar a porção do dia para outro dia. E Deus também nos ensina que a gente tem que ter o nosso Shabá, o nosso tempo de descanso, para reconhecermos, meu Deus. E a grande maioria da cristandade tem usado o domingo como dia do Senhor, para virmos aqui, para celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, quem aqui tem que trabalhar no domingo? Que o Senhor tire essa praga. Em alguns, algo necessário. Mas, meu Deus, eu não creio que seja da sua vontade que um homem ou que uma mulher de Deus tenha que sacrificar a escola bíblica dominical para estar num balcão de negócios, ou para estar num hotel, ou para estar numa pousada servindo aos outros, ou num restaurante. Não creio que essa seja a vontade primeira do Senhor. Pode ser uma vontade permissiva, secundária. Por isso, meu Deus, se alguém aqui trabalha no domingo, se alguém aqui não tem descanso, se alguém aqui, meu Deus, não está vendo o filho crescer, se alguém aqui, meu Deus, está perdendo o controle da sua casa, porque não tem um tempo de descanso, que o Shabá chegue, que o Shabá de Deus chegue. Um tempo de descanso. E, meu Deus, se existe alguém aqui que está desperdiçando comida na sua casa, se existe alguém aqui, meu Deus, que está tentando estocar alimentos com medo de uma invasão alienígena ou de um ataque de guerra civil, tira isso da cabeça do teu povo. A gente tem que ter no armário a porção de cada dia. Amanhã o Senhor dá. A gente tem que administrar o nosso dinheiro dia a dia. Dia a dia. Que teu povo aprenda a pegar o salário e dividir por 30 e ver quanto que deve ser guardado cada dia, administrado cada dia. Que ninguém aqui coma mais do que necessário, que ninguém aqui vista-se mais do que o necessário, mas que a gente entenda que a gente tem que ter a nossa porção para o dia. Amém. E por fim, Jesus, o maná escondido. No Senhor habitam os tesouros da ciência e da sabedoria. Tu és o pão vivo que desce do céu, que alimenta a nossa alma. Assim como o pão que nos dá a cada dia, nos alimente de ti mesmo, ó Jesus, para estarmos fartos e fartos e fartos de ti, a fim de que, ao invés de reclamar, possamos adorar e dizer: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É o Senhor quem nos sustenta. Canta ao Senhor. Canta minha alma, canta bem forte. Canta ao Senhor. É Deus. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor.
Amém. Se sente, meu querido, minha querida. Ore silenciosamente. Ore silenciosamente. Deus